Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda unidade da disciplina de Educação Física. Na primeira unidade falamos sobre os conteúdos jogos e brincadeiras, referente a seu contextos, classificações, entre outros aspectos. E nessa unidade vamos falar sobre esportes e especificamente na aula de hoje, seu contexto histórico. Eu falo sobre esse fenômeno na primeira unidade, né, de forma resumida, através do ponto de vista do professor Juan, sendo o esporte um fenômeno que surge lá atrás na sociedade primitiva como um jogo, se transforma ao longo dos séculos e é conhecido da forma que é hoje, né? De forma institucionalizada, com regras definidas através de suas federações. E tem, na sua essência, o caráter competitivo. Aqui eu trago de uma forma mais ampla o contexto de esporte, né? Que desporto, como é dito no português europeu, de uma forma mais europeizada, né? De uma forma mais caracterizada pelos aspectos europeus de uma sociedade europeia, ou esporte, no português popularmente conhecido no Brasil, é uma atividade física sujeita a determinados regulamentos e que geralmente, gente, visa a competição entre os praticantes. Então, diferente do jogo, que é possível criar e modificar as regras, o esporte é uma atividade física que geralmente visa a competição entre os praticantes e com suas regras bem definidas. Para ser esporte, tem que haver envolvimento de habilidades e capacidades motoras, né? Regras instituídas, como eu falei anteriormente, por uma confederação regente e competitividade entre opostos. Aqui eu trago que algumas modalidades desportivas se praticam mediante veículos ou outras máquinas que não requerem realizar esforço, em cujo caso é mais importante a destreza e a concentração do que o exercício físico. Então, gente, aqui eu estou falando o quê? O esporte, ele é uma atividade física, ele necessita de movimentação corporal, mas o esporte também pode demandar outras situações, como destreza e concentração sem a utilização de um grande esforço físico, como é no caso de modalidades que utilizam de veículos ou máquinas. No caso, um exemplo, a Fórmula 1. Idealmente, o esporte diverte e entretém, e constitui uma forma metódica e intensa de um jogo que tende à perfeição e à coordenação do esforço muscular, tendo em vista uma melhora física e espiritual do ser humano. As modalidades desportivas podem ser coletivas, duplas ou individuais, mas sempre com o adversário. Então, gente, diferente do jogo, o esporte, ele entretém, ele é uma forma de entretenimento. Então, você nunca viu, muitas vezes, um campeonato de jogos e brincadeiras na televisão. Geralmente você vê os mega eventos referentes às modalidades esportivas, aos esportes, né? Os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo. Então, tudo isso é entretenimento esportivo. E o esporte, ele exige do esportista, né, uma perfeição no que se propõe, né? Uma perfeição no gesto motor, uma perfeição no movimento. Além de ter diversos esportes, dentre eles os coletivos, como o futebol, o voleibol, o basquetebol, em duplas, como é o caso do vôlei de praia, não é verdade? Que é feito em dupla, ou individuais, como é o caso do tênis, o tênis de mesa também, entre outros. Mas sempre, gente, sempre haverá um adversário, tá certo? Lembre-se disso. Surgimento do esporte. Segundo Stinger, existem duas formas de pensamento que tentam explicar a história do surgimento do esporte. Esse primeiro pensamento, gente, ele se chama o pensamento da continuidade. E o segundo pensamento é o pensamento da descontinuidade. Poxa, professor, mas eu não estou entendendo nada o que é continuidade e o que é descontinuidade. Primeiro,
O da continuidade é o ponto de vista que eu cito, né? Que eu cito no meu contexto de esporte. Esse aspecto de continuidade, ele diz que o esporte surge na sociedade primitiva como jogo, né? Se transforma ao longo dos anos em esporte, como é popularmente conhecido hoje. Já esse Desculpa, gente. Já esse da descontinuidade, né? Diz que o esporte surge em uma data definida e geralmente traz muito o esporte no aspecto de recente, né? O esporte na modernidade, dizendo que o surgimento do esporte ele se dá através de um fenômeno mais recente. Qual a forma correta, professor? As duas se complementam. Eu acredito que a melhor forma de contextualizar o esporte é complementando as duas formas. Sendo o esporte um fenômeno que surge na propriedade primitiva, na sociedade primitiva, como jogo, se transforma ao longo dos séculos em esporte e é esse fenômeno que conhecemos hoje, né? De definição de regras, de entretenimento, de esporte moderno e contemporâneo. Então, esse fenômeno ele começa lá atrás como um outro fenômeno e se transforma assim como tudo na nossa vida. E aqui na próxima aula, gente, eu vou falar um pouco mais, para não ficar muito extenso, eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, ó. As classificações dos esportes no contexto educacional, no contexto de desempenho ou alta performance e no desempenho do lazer, tá certo? Eu vou passar um vídeo para vocês que explica bem esse contexto histórico, esse percurso histórico do esporte e vou passar também uma atividade para casa sobre uma classificação específica do esporte, tá certo? Abraço, gente, até a próxima aula e que tenhamos uma ótima segunda unidade. Estudem, porque para tirar melhores notas nessa segunda unidade vai ser preciso estudar e vai ser preciso fazer uma boa prova na segunda unidade. Eu acredito muito em vocês, tá certo? Abraços!